Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no LinkedIn, no YouTube. Sou o Thiago Alves, sou da Regos e do Spaces no Brasil e hoje eu recebo aqui no InTalks CEO, queridíssimo Eduardo Alvarenga, CEO da Eletromidia. Eduardo, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Fala, Thiago, tudo bem? Prazer enorme participar aqui desse espaço que você tem aberto e tem contribuído muito para a gente, cara. Obrigadão. Isso, é um prazer recebê-lo. Gigante Edu, eu já estive com o Edu várias vezes, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do tema, até porque é um tema novo aqui, né? A gente já trouxe vários profissionais ligados à publicidade, marketing, mídia, e hoje a gente vai falar aqui a nova mídia, né? A mídia out of home, e a gente já vai explicar esse conceito para vocês. Antes, deixa eu fazer aqui, então, nosso dever de casa, pessoal, lembrando a todos que a transmissão ao vivo no LinkedIn e no YouTube, simultânea, né? Você pode participar comentando de onde está assistindo, né? A cidade, o bairro, o estado, né? Se você está de casa ou está do escritório, né? Comenta para a gente aí também. Você pode participar também mandando perguntas nos comentários, né? Tanto para o Edu quanto para mim. Faz um favor para o pessoal que está no LinkedIn, usa o arroba, vai marcar numa pergunta, né? O meu nome do Edu. Se não, quem está no YouTube também pode só mandar a pergunta, a gente está acompanhando aqui. Agora é um bom momento também para vocês marcarem os amigos com arroba aqui no LinkedIn, para o pessoal do LinkedIn, para trazer o seu amigo que também está ligado aí nessa questão de mídia, né? Out of home ou in home, e a gente vai discutir bastante sobre esse conceito. Usem o arroba para o pessoal que está no YouTube, copia o link e manda para aquele amigo. Também é um bom momento para vocês compartilharem a live agora, logo no comecinho desse bate-papo ao vivo. Queria lembrar a todos, né, também que as lives que a gente faz aqui são todas traduzidas para Libras, né? A gente também inclui legendas em português, depois a gente sobe lá no YouTube da Regos Brasil com acessibilidade, tá, pessoal? Então, para o pessoal que tem deficiência auditiva aí, pode acompanhar lá depois, né? Depois da transmissão ao vivo. É só buscar lá no YouTube da Regos ou do InTalks. O InTalks, que é powered by Reduce e Level. Aliás, um grande abraço aí para o Fernando Sora, para o Maza, para a Marina, para todo mundo da equipe do InTalks, Patrícia, né, o Diego, Beatriz, todo mundo. Bom, tendo feito aqui o dever de casa, deixa... A gente já virando um programa aqui, você viu, né, Edu? Tá incrível, cara. Estou impressionado com você, Tiagão. Eu te conheci como CEO da Regos, agora estou vendo que tem uma faceta bem interessante. Eu não quero falar nada não, mas daqui a pouco o InTalks vai estar em todos os elevadores aí também, out of home, daqui a pouco a gente chega lá. Deixa eu ler para vocês, pessoal, a biografia do querido Edu, né? Ele é engenheiro eletrônico de formação. Ele, olha que bacana, gente, ele instalou a primeira tela, né, em um elevador de edifício comercial no Brasil em 2001, né, numa empresa até então chamada Nova Vista, né, que foi pioneira no segmento, e depois essa empresa foi adquirida pela Elemedia em 2004. Né? No mesmo ano, ele também fundou a E+Tech, empresa especializada na criação e desenvolvimento de tecnologia para pontos de vendas e mídia exterior. Em 2007, ele volta para a indústria de mídia digital exterior, em sociedade com a Elemedia, para atuar em shopping centers e novos negócios. Estou tendo certeza que vocês, todo mundo que está assistindo a live aqui, já viu um painelzinho ali, seja da Elemedia, né?
ou mesmo da Nova Vista na época, em algum shopping, um elevador das principais cidades. Em 2012, 2013, ele assume a diretoria de negócios digitais do Grupo Abril, voltou a se dedicar à Elemídia, então, em 2013, onde ele permaneceu até a aquisição da empresa pelo Grupo HIG. Em janeiro de 2020, recente, quando, após esse processo de fusão entre as duas empresas de out of home do grupo Elemídia e Eletromídia, hoje ele é CEO da Eletromídia, né, que foi a fusão das duas empresas. Foi presidente também da ABOOH, que eu acredito que seja a Associação Brasileira de Out of Home, né, Mídia Out of Home, nas gestões de 2016, 17 e 17 e 18. Queria, então, dar boas-vindas mais uma vez para o nosso convidado, Edu, e pedir para o Edu abrir aí com a perspectiva dele aí, explicar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando o que é, então, a mídia out of home. A gente começa a partir daí, Edu. Pô, Thiago, que legal ouvir essa história aí. Enfim, o tempo vai passando, né? Tem bastante história para contar, principalmente no setor de mídia. O mercado de out of home, basicamente, o Thiago defendeu bem aqui, que é a mídia que te impacta quando você está se deslocando, quando você está indo de um ponto A para um ponto B, e você oferece, a partir daí, uma audiência outorgada, né? Então, basicamente, aqueles painéis da Times Square, acho que é um icônico que define bem o setor, para quem não está familiarizado. Mas também tem o mobiliário urbano de São Paulo, tem o metrô, quando você entra no metrô e vê aquelas placas. Quando você entra dentro do elevador, tanto residencial quanto comercial, que hoje tem essa solução, e você assiste ali um conteúdo, é disso que se trata o out of home, é falar com as pessoas quando elas estão fora de casa. Esse era o termo, na época, um termo que existia antes do celular, né? Enfim, o out of home hoje pode ser, mas o mobile não é out of home. Cara, eu vou te dizer que parte do sucesso, do crescimento recente desse negócio é porque é um business que funciona muito bem com digital, portanto, muito bem com mobile. E a gente costuma dizer que as histórias que começam nas telas do out of home vão naturalmente para o digital. E é essa fortaleza que os clientes têm cada vez mais explorando. Um outro traço interessante, Thiago, nessa esteira, é que se você olha a diversidade de clientes que tem hoje aqui dentro de casa, aí nos players de out of home, é impressionante. Você tem desde a nova economia, você tem Amazon, Netflix, enfim, você tem Quinto Andar, enfim, Geru, dentre outros nomes novos que têm surgido, convivendo com Vivo, com indústrias tradicionais, né, Unilever, Ambev. Então, ele é um meio muito democrático nesse sentido, que você consegue cortar a sua audiência conforme a necessidade do teu produto. Né? E uma outra, para terminar meu ponto, tem uma outra questão que vem transformando radicalmente esse negócio, que é a tecnologia. Né? O fato de você ter displays digitais na ponta faz com que você tenha muito mais sincronicidade com a pessoa, e, portanto, a atenção aumenta, o contexto aumentando, a atenção aumenta, e a relevância daquela tela para você passa aí para outro patamar. Né? A gente costuma dizer aqui que a ambição que a gente tem aqui na empresa é o seguinte, cara, a tecnologia não tem que aparecer, a gente tem muita tecnologia aqui dentro, mas a tecnologia não pode aparecer. Você tem que olhar para uma tela, nossa ambição tecnológica se resume a você olhar para uma tela e sentir que aquela tela está te respeitando. Ela considerou se está sol, se está chuva, se está trânsito, se está de manhã, na hora do almoço, e acho que é dessa riqueza de detalhes que vem trazendo a performance que os clientes têm assistido e aumentado o investimento nos últimos anos. Muito bom, deixa eu trazer aqui a gente de volta. Pessoal, eu queria lembrar a todos que estão conectando agora, né, para mandar sua pergunta, participar aqui nos comentários. O Edu trouxe um ponto, Edu, que eu queria até trazer aqui para o pessoal, que eu acho que é bacana. Você falou da Times Square, e eu sempre usei aqui uma apresentação, sempre mostrei aqui para o pessoal ver, para quem não teve oportunidade, né, de visitar. Lá deve ser a maior mídia out of home do mundo, assim, provavelmente, assim, né? Essa imagem da Times Square em time-lapse aqui o dia inteiro, você vê a quantidade de impacto visual que isso traz para todo mundo que está ali, e diferentemente de várias outras cidades, é um ponto turístico, né? A gente lida, talvez, aqui com São Paulo, outras cidades aí que tiveram a questão da cidade limpa, etc e tal, e que tirou muito do out of home, mas digitalizou o out of home. Lá e você ainda tem essa questão. Então, trouxe aí um momento saudosista para o pessoal que não está viajando, lembrar aí da Time. Tem uma questão, Thiago, que eu gostaria de acrescentar, que esse é um ícone muito pontual, como você bem disse, ele é mais do que out of home, ele é uma atração turística para a cidade, que ali, naquela situação, aceita uma poluição visual maior, aceita um estímulo maior, mas é bem específico. O out of home foi para outro patamar nos últimos anos, indo para cobertura e frequência, com formatos
que, obviamente, você consiga ter escala na cidade. Você não consegue montar uma Times Square numa cidade, né? É muito específico, né, o uso de uma plataforma tão impactante quanto aquela que você acabou de colocar aqui na tela. As pessoas, tanto é que o Cidade Limpa foi muito bem aceito, né? E não é porque teve o Cidade Limpa que o Out of Home deixa de existir, não é isso. Na verdade, o Out of Home passa a existir de maneira organizada, estruturada, e com a contraparte comprada, né? Com o cidadão entendendo que aquilo faz sentido para ele, e no tom certo, no jeito. Tem muita técnica por trás para você vestir uma cidade com as marcas, que é um papel super relevante que a Out of Home faz, né? Então, você tem que respeitar os ambientes onde você está instalando, e tem cada vez mais se intensificado a necessidade de contrapartida. A mídia pela mídia não é mais funcional, né? Eu acho que hoje, para você ter espaço numa cidade para fazer o seu trabalho de divulgação, você precisa oferecer uma contrapartida. Por isso que você assiste nas grandes metrópoles, o Out of Home está muito associado a serviço, né? Então, no nosso caso, quando você entra num elevador, boa parte do serviço que a gente oferece é de conteúdo, né? E a gente investe muito, mas muito mesmo, para ter um nível de serviço à altura da atenção das pessoas, né? Então, uma cidade não é diferente. Você tem que fazer o mobiliário urbano da cidade para ter essa opcionalidade. Você tem que ir lá e colocar o abrigo de ônibus, você tem que ir lá e fazer uma informação que faça sentido, relógio, temperatura, ou eventualmente algum outro projeto que surge e a cidade precisa. O Out of Home tem esse papel de viabilizar transformações urbanas, né? E acho que se eu tivesse aqui que apontar na direção, acho que é isso. Não é mais a mídia pela mídia, oportunista, né? Assim, me dê uma contrapartida que eu te dou o ativo que está em extinção, que é a minha atenção. Acho que essa é a dinâmica que tem dominado o dia a dia do planejador de mídia. E eu acredito que todo mundo que assiste algum filme que se passa no futuro se identifica com o que a gente está falando aqui do Out of Home, né? Porque tem sempre essa visão de que cada vez mais a gente vai ser impactado com informação, propaganda, mídia, etc. e tal, em vários pontos distintos. E o que nasceu lá atrás, olhando para trás, o que nasceu lá no elevador e hoje está nos shoppings, está no consultório do dentista, está nos aeroportos, né? Tá em rodoviária, está no metrô, está dentro do vagão do metrô. Como é que essa evolução do out of home, assim, você começa a olhar para frente, qual que é os próximos passos aí? Acho que a tecnologia é um grande player. Hoje, esses dias até me chamou a atenção que eu estava discutindo alguma coisa dentro da empresa, numa das unidades da Rego, já é descer e pegar o elevador, olhar para uma tela de vocês, estava exatamente passando o que a gente estava discutindo, assim. Você acha que cada vez mais essa interatividade do que a internet das coisas pode trazer a um futuro da mídia out of home, não? Tiago, você tocou um ponto super... Fazendo um disclaimer aqui, eu não te escuto, tá, no teu escritório, para fazer, devemos deixar isso bem claro. O que acontece é que as marcas estão com cada vez mais informação, entendendo melhor o seu público. Se você tiver um dispositivo para conseguir filtrar ou adequar essa comunicação ao que eles precisam, funciona. É o que você está assistindo no edifício. No final, é a marca entendendo cada vez mais sobre como funciona a dinâmica, como é que o Tiago funciona. Se eu quiser falar com o Tiago, eu tenho que falar naquela situação. Isso tem muito valor. Então, você tem um efeito primário, que é a tela se digitalizar e permitir conteúdo dinâmico, né, que isso é um traço dado, mas você tem um segundo layer, que é dados, que é você usar melhor aquela comunicação, porque você passa a ter muito mais dados sobre o seu cliente target, né, o que você pretende conversar, o que sensibiliza o cliente. Isso não vale, isso nos restringe a Out of Home. A Out of Home se beneficia a partir do momento que ele tem essa capacidade de identificar multidões, né? Então, a gente consegue traduzir essa estratégia que o dado traz para algo prático, que é impactar as pessoas numa hora em que elas aceitam. Aliás, é muito interessante, a gente faz pesquisa a todo momento. A última pesquisa da gente mostrou que as pessoas vêm aumentando a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que se interessam pela publicidade. Porque publicidade é sempre uma questão tricky no veículo de comunicação, né? Sempre tem aquela coisa, poxa, e outro traço interessante, nós estamos falando de mais de 80%. Mais de 80% das pessoas declaram que gostam de ver publicidade nas nossas telas. Quer dizer, isso no momento em que as pessoas estão com uma opcionalidade tremenda de comunicar, de buscar informação, você tem um canal em que elas aceitam assistir sobre a sua marca, tem muito valor, né? Então, essa questão da mídia contextualizada, né, a gente costuma dizer assim, para não errar, né, a gente fala, cara, essa é a mídia do você sabia, né?
Você sabia que existe um novo produto? Você sabia que a Regus tem um produto novo aqui? E depois você vai entrar no site da Regus, entender, vai entrar no LinkedIn do Thiago, vai saber mais sobre aquele produto. Então, ele é um iniciador de conversas muito poderoso. Por isso que, no nosso meio, ele é chamado da mídia das mídias, né? Porque a gente começa a conversa para outras mídias. Então, você olha aqui no nosso portfólio de clientes, tem televisão anunciando, tem digital anunciando para caramba, você tem LinkedIn anunciando, você tem... Porque é uma mídia que faz um papel muito, inclusive, muito específico, que é começar as conversas, que é o grande desafio da comunicação atual, cara. A comunicação está disponível quase que por completo para todo mundo. O desafio é sensibilizar as pessoas para começar essa conversa, para as pessoas irem lá, não, viu, existe esse conteúdo, vai mais fundo. E as marcas têm que se reinventar para fazer um anúncio out of home. Eu lembro que no começo, a dificuldade, por exemplo, vocês, né, tipo, hoje em dia tem vários outros produtos, mas em específico na questão do elevador, né? Em startups tem aquela coisa do elevator pitch, né? Você tiver que dar um discurso dentro do elevador que leve 15, 20, 30 segundos ali, qual que é o seu discurso? É a mesma conversa com as marcas, por exemplo, quando você está com alguém que quer anunciar e o cara vem com aquele comercial de 2 minutos que você sabe que você não vai pegar atenção, vocês têm que reensinar como fazer esse marketing para as marcas, não? Cara, esse é um ponto incrível, Thiago. Você está trazendo um ponto que ele é binário. A gente costuma dizer, se você cria para o meio, você tem performance, você não cria, você está desperdiçando o capital, né? Você tem que criar para o meio. Criar para o meio é fundamental nesse negócio, né? Você entender cor, forma, hora certa, tamanho de fonte, o que eu falo, fragmento no fragmento, qual que é o tamanho da história. E a gente tem muita expertise, a gente tem uma estrutura aqui que a gente chama de Electrolabs, né, de Electroconnect, né, tem até, esse é o nome mais genérico que a gente tem usado, e trabalha basicamente para aproveitar o máximo potencial da nossa ferramenta. É isso que a gente tem feito por aqui. É uma turma especialista, multicultural, conhecem tudo sobre o negócio e podem ajudar tanto as agências quanto os clientes a aproveitarem o máximo potencial do nosso meio. Essa é uma questão chave, tá, Thiago? Criar para o meio é fundamental no nosso negócio. A performance, a gente faz, de novo, a gente está sempre olhando para estudos, né, e fazendo pesquisa de performance e tudo mais. As marcas que criam para o meio performam absurdamente mais do que as marcas que vão lá e colocam um conteúdo genérico, broadcast, enfim. Esse é um business que tem que sim respeitar e tem tecnologia para ajudar, tá, Thiago? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente fez uma campanha o ano passado com a 99, e basicamente o que você assistia na tela do edifício comercial, especificamente, era um mapa em tempo real dos táxis que estavam próximos àquele edifício, naquele momento, e o tempo que aquele... É disso que se trata, entendeu? Isso é quase que um conteúdo para a pessoa. Daí o grau de engajamento é outro do que você ir lá e botar só 99, 99, 99. Essa estratégia da 99 foi uma estratégia que usou tecnologia. É lógico, você não vai fazer 10 mil vinhetas diferentes. É tudo tecnologia que faz isso. A gente tem aqui um sistema que a gente chama de CEP, que é Sistema Eletromídia de Publicação, que ele organiza essas informações, esses dados, para permitir que essas coisas sejam feitas em escala, né? E não que seja só um projetinho especial, não, tem que ter escala. Então, é isso que a gente acredita. Então, para nossa audiência também saber, é possível que cada tela, em cada elevador, em cada local diferente, ela exiba um conteúdo diferente, que pode ser uma estratégia de marketing na empresa. Igual você falou, por exemplo, esse caso da 99 é muito bom. Aliás, um abraço pessoal da 99, tá logo aqui atrás, aqui, grande cliente nosso também. Mas isso é uma inteligência da mídia out of home que outras não conseguem entregar, né? Quando eu estou assistindo TV aberta, por exemplo, o comercial é criado para massa, né? Ele não pensa na audiência, né? O digital já te entrega essa experiência, né? Você navegando na internet e tudo mais. O out of home, essa questão de customização, então acredito que seja um super diferencial. E assim, é o tal negócio, o digital entrega, e é uma ótima notícia, porque a gente tem visto a qualidade da criação ir para outro patamar aqui, porque a gente tem utilizado muito da criação e dos planejamentos que têm sido feitos para o digital, porque os atributos do digital, que é o que você falou, conteúdo dinâmico, poder fazer uma formação diferente por pessoa, a gente usa aqui dentro, a gente tem capacidade de entregar.
Então, parte do traço de performance que a gente tem visto aqui, de crescimento, de melhor uso do meio e tal, se deve a essa cultura que o digital traz. Então, a gente vê muita campanha hoje no LinkedIn, no Instagram, enfim, nas plataformas digitais, no próprio Google, no YouTube, que cabem claramente o conceito criativo e a execução no digital out of home, no nosso negócio. Então, é muito legal ver essas campanhas convivendo em harmonia, porque é sobre complementariedade, não é excludente. A gente percebe que as marcas que conseguem fazer um balanço adequado dos meios têm uma performance muito maior. Acho que não é uma em detrimento da outra, é uma em adição à outra, é uma colaborando com a outra. Essa é a cabeça que eu tenho assistido de alta performance dos planejamentos de mídia. Muito bom. Inclusive, queria aproveitar para mandar aqui um abraço, querido Hugo, CEO da W Macan, esteve comigo aqui já, a gente falou do futuro de comunicação das grandes marcas, e ele falou exatamente isso que o Edu trouxe também. Então, para quem não acompanhou a live do Hugo Rodrigues, busca lá, está disponível, foi bem bacana. Queria também aproveitar, comunicar com todos que estão acompanhando essa live, né? É uma transmissão ao vivo no LinkedIn, no YouTube, pessoal, em 2 plataformas hoje. Por favor, mandem suas perguntas nos comentários, né? Comente de onde está assistindo, marca os amigos aqui, a gente vai interagindo. Eu já estou colocando algumas perguntas de vocês aí. Agora, Edu, como é que é a participação? Eu sei que você tem um slide, vou até trazer ele aqui. Como é que é a participação do Out of Home comparado com as outras mídias? Deixa eu trazer aqui para o pessoal ver. Legal. De vocês legal. Aqui. Seria interessante eles conhecerem, você comentar um pouco mais desse slide aqui. É interessante, eu acho que é legal, Thiago, se me permite, se você for no outro slide, depois a gente pode voltar para esse, pode ser? Legal. E aqui mostra um pouco de história, né? O Out of Home, a gente está aqui, primeiro tri, só consolidando o que eu comentei, que é um meio que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Era um meio tipicamente fragmentado, né? Era uma mídia meio que complementar, até tinha um nome alternativo, né, que era uma coisa, vamos ver, sobrou aqui uma verba, vamos tentar encaixar, ou vamos fazer associado a uma criação muito específica. Isso muda de figura nos últimos anos e a gente passa a ser mídia prioritária para a maioria dos grandes clientes brasileiros, né, e é o que se assiste, você sai, você atinge aqui no ano passado, se não me engano, a gente se consolida como o terceiro meio, né, atrás de televisão e internet. Então, é o que você assiste aqui, né? A gente sai ali de 8,5%, que é o branquinho, que está aqui definido para Out of Home, e a gente já chega no 11,2%, e a nossa convicção, como especialista que somos aqui, é de que estamos só arranhando a superfície, porque ainda tem muito para ser feito, tem muita plataforma nova, tem muita tecnologia, tem muito inventário que vai se disponibilizar daqui para frente, com os processos de privatização, com as mudanças das cidades, que vão levar esse negócio para um patamar ainda mais relevante, né? Então, aqui você assiste esse crescimento, podemos passar para o outro slide, que tem a... 31% de crescimento, pessoal, ó, de primeiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2020 de mídia out of home. Se a gente comparar com os números, estava fazendo a conta rápida aqui enquanto o Edu estava falando, se a gente comparar com as outras mídias, nenhuma outra mídia cresceu dessa forma, né? Out of home foi a que mais cresceu percentualmente aí, durante esse período. Legal. Deixa eu jogar outro slide aqui. Então tem a pizza no Brasil ainda distribuída da forma que está descrita aqui, né? Você tem uma participação muito grande da TV aberta, que faz um papel em escala espetacular no país, né? É inegável a força que a televisão tem no Brasil. A internet ganhando espaço com muita velocidade. E aqui tem um traço bem interessante. Quando você olha para mercados mais desenvolvidos, Thiago, você vê o digital, logicamente, tirando o share de meios tradicionais, né? O único meio tradicional que não perde share com o crescimento do digital na maioria das grandes cidades, né, é o out of home. Quer dizer, você vê cidades onde o digital tem uma penetração muito forte, o out of home cresce. Lógico que não cresce na mesma proporção, enfim, o digital tem uma escalada muito forte, mas ele cresce, ele tem o seu espaço. E por trás dessa avaliação tem o fato de que existe uma complementariedade muito grande. Eu acho, cara, que assim, qualquer meio hoje que não tiver complementariedade com o digital tem um desafio, né? O objetivo da mídia deve terminar numa plataforma digital. É assim que os planos são, é assim que seu comportamento se dá.
Eu vou dar aqui um exemplo, vai. Antigamente, e isso é uma boa notícia para um negócio como o nosso, eu vou explicar por quê. Antigamente, vamos lá, quando eu comecei esse negócio, lá, sei lá, em 2007, 2008, se você quisesse fazer o anúncio de um automóvel turbo novo, você tinha que, no final, consumir uma boa parte do tempo da vinheta se preocupando com a conexão. Basicamente botando www, ponto, nome do carro, porque não tinha a facilidade para encontrar o conteúdo, você tinha que usar o atributo, o espaço caríssimo da mídia para dar a conexão, né? Agora, basta eu te dizer que existe aquele carro, ou aquele carro, você em um segundo acha, cara, sem fricção alguma, né? E sem precisar usar o tempo precioso da atenção das pessoas para fazer o papel da conexão. Então, isso é uma coisa que tem levado a performance do nosso negócio, de novo, para um patamar muito mais interessante, porque você deixa de ter desafio de conectividade. Aí você tem, obviamente, mensuração, que esse tem sido um traço importante, né, de a gente tomar decisão orientada a dados, a gente tem feito muita coisa nesse sentido. Agora, me chamou bastante atenção que ainda a participação pesada assim, de mídias tradicionais, né, como jornal, revista, até mesmo cinema, entre os três ali, quase que 12%, e são mercados que estão tendo que se reinventar de maneira drástica durante essa pandemia, né, e para o pós-pandemia. Eu vejo, assim, participei de uma entrevista no Jornal da Manhã pela Jovem Pan e vi que o jornal tem muito mais audiência já no digital do que até mesmo na tradicional, né, através das ondas de rádio, mas mesmo assim eles continuam investindo nos dois. Revistas, por exemplo, com a própria Forbes, aliás, um abraço para o Camarote também, que levou boa parte do seu conteúdo para o digital também, mas ainda continua apostando no físico, aí querendo trazer esse conceito para entender a sua opinião. Você acha que o futuro digital, que eles falam, né, que é o físico com digital, ele também é um grande componente aí para as marcas que querem investir, não só em out of home, mas em publicidade em geral? Eu acho que sim, acho que, Thiago, sinceramente, acho que vai ter espaço para boas plataformas sempre. Tá? Eu acho que talvez o que mude é o balanço, é o peso dado a cada uma dessas plataformas, sabe? E acho que não está na hora de escrever em pedra nada. Acho que a gente precisa viver, precisa entender as marcas, precisam ir testando performance, e é isso que eu estou assistindo. Esse processo todo está no gerúndio. Mesmo quer dizer que sim, talvez seja um modelo híbrido que permaneça. Agora, precisa entender se veículos que você descreveu fazem sentido de um outro tamanho. Aí são questões que cada uma desses veículos vão ter que dialogar, entender como é que se reinventa e como é que se torna viável, acho que a palavra é essa, como é que você viabiliza a permanência no mercado com um balanço de distribuição diferente. Né? Então, mas é um filme que tá correndo, acho que não tem jogo ganho, não tem eu acho que todo mundo que fica tentando antecipar esses movimentos, no final acaba errando, tá? Então, eu acho assim, tem um processo, os dados estão aí, os dados colaboram para que essas respostas deixem de ser achismo e passem a ser baseadas em dados, né? Porque a gente tem acesso a dados daqui para frente com cada vez mais intensidade. Então, quem realmente performar, quem conseguir criar conexão com as pessoas, vai ter valor, né? E aí independe se é papel, se é digital, eu tenho, no final do dia, eu estou dialogando, eu estou tendo valor na conversa, eu consigo estabelecer uma conversa com o consumidor? Se sim, você tem espaço no novo mercado. É assim que eu penso. Muito bom. Bom, queria aproveitar, deixa eu trazer nós dois de volta para cá, aproveitar e fazer uma rodada aqui de engajamento com a nossa audiência. Vamos dar uma olhada nas perguntas aqui. Muita gente mandando para a gente aqui, ó. Sandro mandando aqui, ó, excelente conteúdo. Obrigado, Sandro. Fernando Prandini aqui, ó, parabéns por mais uma live, interessante, muito bom. Deixa eu trazer aqui, ó, a Ana, uma pergunta aqui da Ana. Quais são os principais desafios para as empresas que querem se comunicar através da mídia out of home? Acho que o Edu até cobriu uma certa parte. Quer complementar alguma parte, Edu, dessa pergunta? Então, eu acho que, na verdade, não é desafio, eu acho que tem um alinhamento de conhecimento que eu jogo aqui a responsabilidade para o nosso lado. A gente tem feito um esforço, mas acho que a gente ainda está no começo, de transferir a educação e o que a gente tem aprendido com esse setor para o mercado como um todo. Então, eu acho que, não sei se é um desafio, mas é uma provocação, é conhecer um pouco mais e entender o que esse meio pode fazer pela sua marca, se abrir, sabe? Porque às vezes a gente tem conceitos enraizados e talvez até antigos em relação ao out of home,
Porque vale dizer, você citou que é uma nova mídia, né, no comecinho, mas ela vem se reinventando com muita força, mas é uma mídia tradicional, né, que tem um espaço muito claro nesse novo ecossistema que se forma. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com conceitos que nem funcionam mais ou não se aplicam, porque o comportamento do consumidor mudou, as funcionalidades mudaram, e a tecnologia trouxe um outro grau de aproveitamento para esse negócio. Então, tem muita novidade que precisa ser acessada para que você tire proveito como marca do Out of Home. Então, acho que essa é a minha provocação, é conhecer a gente aqui, eu faço aqui a minha culpa como setor, está tudo acontecendo muito rápido, e a gente sempre fica aqui tentando dividir as melhores práticas e tal, mas ainda estamos morrendo na superfície, tem muita coisa para fazer nesse sentido. Ótimo. Ó, mais gente aqui mandando. Paty mandando aqui, ó, muito bom. Laura Bueno aqui, excelente discussão. Daniele mandando também. Legal, gente, continue participando. Sempre bom ter as perguntas de vocês. Vou trazer mais uma aqui, que eu acho que faz todo o sentido. A gente comentou logo no início da live, de que houve uma fusão, né, entre os dois principais players aí, Eletromidia e Elemídia, e aí veio uma pergunta, acho que é da própria Paty aqui, né, como que essa reinvenção no meio da pandemia, vocês fizeram uma fusão, se eu não me engano, em março, né, como foi lidar com toda essa fusão durante esse período, né, e quais são os principais, digamos, ensinamentos desse processo todo? Pois é, nossa, dá para escrever um livro, viu, Thiago, desse capítulo da história da empresa. E, um pouco de contexto aqui, a gente fez a fusão, Elemídia e Eletromídia se fundiram em 31 de janeiro desse ano. E o deal foi fechado, o closing foi em 31 de janeiro, o HIG comprou a Elemídia através de um veículo que eles tinham dentro, que é a Eletromídia, né, que faziam, que eram duas empresas que a gente, inclusive, convivia super bem na indústria, e elas juntas, as duas empresas vinham muito bem, vinham crescendo demais, e eram absolutamente complementares, por isso que a transação foi feita, né, a gente crescendo um determinado público, de uma determinada forma, muito apoiado em tecnologia, a Eletromídia crescendo muito em força comercial, em ativos, né, em contratos grandes, em rua, transporte, aeroportos, enfim, uma fortaleza aqui, um volume enorme de gente. E aí, de repente, essas empresas vêm crescendo absurdamente nos últimos anos, absurdamente mesmo. E essas empresas, então, começam um processo de fusão no meio de uma pandemia, né? Enfim, contando um pouco da experiência, não tô fazendo uma longa história curta, que ela é bem longa aqui, eu talvez separaria em 3 momentos. Mas antes de falar um pouco sobre isso, que tal a gente rodar aquele vídeo ali, cara? Eu tenho tanto orgulho do vídeo que mostra a fusão das duas companhias, eu não sei se está por aí. Vamos jogar o vídeo aqui para todo mundo. Trajeto maçante, passo de elefante. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Conteúdo em formato vertical horizontal. Don't blink. Estático play transforma em normal. Don't blink. Ninguém pisca, mais serviço e experiência. Ninguém pisca, benefício e oportunidade. Ninguém pisca, sem mesmice, sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromidia Urban Connections. Pô, que bacana. Dá um orgulho ver esse vídeo, hein? Não é legal, pô? Não, eu tenho um orgulho, parabéns aí, todo o time de marketing, liderado pelo Lu Schneider, que deve estar assistindo aqui, fez um trabalho incrível junto com a Ana Couto. Thiago, impressionante, cara, a gente construiu tudo isso através de conferência, quer dizer, pelo Zoom, né, pelo Teams, lá, enfim, a gente fez através dessas plataformas, esse reposicionamento da empresa que vocês estão assistindo. Pra vocês entenderem, é uma máquina, virou um negócio muito grande, um negócio com 70 mil faces, né? A gente fala com mais de 20 milhões de pessoas todos os dias, né, nos diferentes formatos aí de exibição, e aí você
trazer a complementariedade da tecnologia que a Elemídia tinha em sua essência, né? Uma empresa de tecnologia, a gente colocou essa tecnologia nos ativos da Eletromídia, já levando os ativos da Eletromídia para outro patamar, tudo isso a gente fez durante a pandemia. E a gente se deparou aqui, colocando um pouco de disciplina na resposta, eu diria assim, teve um primeiro momento, Thiago, que foi um choque, porque o nosso negócio ele foi diretamente impactado pelo processo pandêmico. É um business out of home que as pessoas estavam at home no primeiro momento. Então, assim, o foco foi cuidar das pessoas, parece clichê, mas não é fácil executar, né? Assim, você ir lá e colocar as pessoas num computador em casa, essa é a parte mais fácil, né? A parte mais difícil é você respeitar, entender o que está acontecendo, você entender as diferenças, né? Você cuidar para que aquilo, manter as pessoas na mesma página. Então, a gente se dedicou integralmente a duas coisas, aos processos de integração e a cuidar das pessoas. Lógico, muito aprendizado, a gente errou bastante, acertou, acho que aprendemos pra caramba, e ensinamentos que a gente vai levar para o resto da vida da empresa, mas foi esse o foco primário, assim, sabe, vamos então manter o técnico, enfim, o estratégico da transação e cuidar das pessoas, né? E se comunicar muito. Então, a gente se comunicou bem mais do que a gente se comunicava e aprendeu que isso é algo muito importante. Esse é um legado que fica para a empresa mesmo. A gente se comunicou como deu, Thiago. E aqui vale um primeiro comentário em relação a CEO, né? Hoje tem um cargo que foi bem prejudicado por essa questão toda, é o CEO. A gente desliga uma série de sensores nossos, né, Thiago? Aqui na tela, CEO tem que gostar de gente, gosta de gente, quer olhar, quer entender o que está acontecendo, e a tela é limitada, né, para isso. Então, a gente se concentrou a diminuir esse espaço de compreensão das pessoas e garantir que o estratégico da transação estava rodando. Segundo movimento que a gente fez como é que a gente ajuda, né? Porque a gente teve protagonismo nessa história, porque as aglomerações aconteciam na frente das nossas telas, né? Tem esse papel que acaba acontecendo, natural. Então, vamos informar, vamos dizer o que tem que ser feito, Então, a gente virou toda a tecnologia da empresa e todo o inventário disponível para conteúdo. Tá? A gente basicamente rodou conteúdo na tela inteira, com melhores práticas e trazendo informações confiáveis, seguras. Usamos muita tecnologia. Então, se uma região estava com mais contaminação, a gente foi lá e divulgou diferente naquela região determinada informação. Então, a gente literalmente virou a chave da prestação de serviço absoluta e essa segunda fase. E uma terceira fase, que a gente já vem vivendo há 2, 3 meses, o negócio já está voltando, já está em outro patamar, mês após mês a gente vem tendo incremento significativo de participação. Agora como é que a gente participa dessa festa de maneira organizada, estruturada por parte do cliente, né? Qual é o diálogo que eu tenho que ter, de que forma eu entro, porque está todo mundo aqui super animado com a oportunidade de voltar a dialogar com as pessoas no momento que as pessoas estão super abertas, né? Você está voltando para a rua de maneira consciente e com os olhos muito abertos, né, Thiago? Você está muito atento a tudo. E as marcas estão entendendo esse comportamento, entendendo como é que eu aproveito no out of home essa chance muito especial de conversar com as pessoas no momento que elas estão com um grau de atenção enorme, né? Então, essa fase que a gente está vivendo aqui, cara. Mas o processo de transação rodou super bem, a gente conseguiu ter uma questão da integração, é interessante dividir. Quando a gente discutia com o acionista controlador, o HIG, existia um medo muito grande, mas como é que a gente vai perder receita? Como é que a gente faz integração de time? Vai ter impacto em receita? A hora que o Covid veio e teve impacto em receita, a gente conseguiu dedicar 100% da nossa energia para o estratégico, e fazer a integração. Então, eu tenho um baita orgulho, Thiago, que a gente fez uma integração incrível, assim, de pessoas, processos, porque o foco estava todo nessa direção. Então, tinha lá o meio copo, a gente olhou ele cheio, na medida do possível, não abrimos mão da nossa responsabilidade cívica, mas a gente aproveitou o fato de termos o espaço para focar no estratégico, a gente executou uma agenda bem forte para integrar as empresas. Eu acho que a gente demoraria 3 anos, sinceramente, para chegar no ponto onde estamos hoje aqui, depois de alguns meses. Muito bom. Lessons learned, né? Lições aprendidas aí que ficam para a vida. Eu sempre brinco com o pessoal que tem uma super experiência que eu acho que todo mundo deveria passar, a fusão e merge, né, com outras
operações. Acho que ela te reinventa, né? Já participei várias vezes dos dois lados, né? Quem estava comprando, quem estava sendo comprado, quem estava, né? Uma fusão simples, né? Isso traz uma experiência super bacana, profissional. A gente vai falar um pouquinho mais do futuro. Eu queria trazer mais uma pergunta aqui interessante da nossa audiência para o Edu. Leandro Caramel manda aqui, como que a Eletromídia percebe as mudanças de mídia em espaços residenciais, né? A gente falou bastante aqui da questão de estabelecimentos comerciais, e o residencial é uma oportunidade também? Nossa, cara, esse é um negócio que a gente basicamente cria esse mercado no Brasil, né, de edifícios residenciais. A gente tem conversas com outras empresas pelo mundo, tal, e a gente não tinha encontrado, quando a gente decidiu entrar em edifícios residenciais, com um projeto como esse. É importante dizer um passo atrás, a vontade de entrar em edifícios residenciais não é nova. O que faltava era a nossa capacidade de reinventar o produto, Thiago, porque não basta você colocar forceps, o modelo do comercial no residencial, que não vai funcionar, né? Você precisa fazer parte, em primeiro lugar, e respeitar aquelas pessoas. Então, basicamente, você colocar ali o conteúdo do comercial no residencial, pura e simplesmente, a gente entendeu que tinha um grau de rejeição, que você não conseguia participar da vida das pessoas, né? E você não tinha valor suficiente para conseguir a atenção das pessoas. Então, a gente foi lá e criou um produto que é uma tela, 2/3 da tela dedicada ao empreendimento, que basicamente substitui aquela folha A4, Durex, lá no elevador, e muitas das vezes, enfim, sem estrutura gramatical ali e tal. A gente foi e criou uma tecnologia digital, que é o display que até apareceu no vídeo aqui, que você tem 2/3 da tela que substitui essa folha A4, então isso é dedicado, é uma ferramenta super usada pelo administrador do prédio e pelo síndico, tem os graus diferentes de acesso, e assim, o sucesso foi incrível. Assim, a gente tinha preocupação no começo desse projeto, com um grau de rejeição, né? Existe uma sensação, pô, estou invadindo espaço, é publicidade e tal, mas aí vale a regra que eu comentei aqui no começo do nosso bate-papo: se você oferece uma contrapartida legítima e verdadeira para a audiência, ela entende que a marca é bem recebida, e foi isso que a gente recebeu. Olha, tem alguém aqui que está oferecendo essa condição de você ter esse display digital bem instalado e funcional, operando, que é a marca tal. Então, as pessoas recebem aquilo baseado nas pesquisas que a gente tem, muito bem. E aí a gente tem aumentado absurdamente, esse é um negócio que a gente vem crescendo aí, colocando milhares de prédios por ano, né? Já está aí num patamar, ainda tem muito espaço para crescer, tá? Ainda tem muita coisa para fazer. A gente está crescendo para outras localidades do Brasil também, mas é uma vertical que se consolidou e durante o processo pandêmico reagiu muito bem, né? Porque foi, enfim, uma das verticais que melhor performou, porque as pessoas estão em casa, enfim, a lógica, a obviedade das pessoas estarem ali em casa e enfim, sendo impactadas com mais intensidade pelas telas. Mas, sim, é uma vertical que a gente aposta, a gente está investindo e não está parado, porque esse é um outro ponto importante. A gente tem aqui que entender, no final do dia, quais são as necessidades de cada uma das nossas verticais e suprir. Para você ter uma ideia, especificamente de edifício residencial, a gente já comprou um aplicativo, né, específico para a gestão da comunicação condominial. Isso está integrado à tela, e isso oferece uma solução que vai além da tela. Ela começa na tela, mas vai além da tela. Aquelas questões difíceis de serem resolvidas no empreendimento, quem mora em prédio, reserva de quadra, reserva de condomínio, a gente fez lá uma solução super bem feita, integrada à tela, que você aperta lá o botão, se aparece no aplicativo já vai para as telas e dando a flexibilidade necessária para a comunicação funcionar no edifício. Então, pô, a pergunta é ótima, a gente está aí apostando, já tem uma rede enorme de edifícios, e a ideia é intensificar esse crescimento aí, vocês vão assistir muito crescimento ainda nessa vertical. Ótimo, deixa eu trazer aqui de volta, nós dois também. O pessoal mandou algumas perguntas aqui, eu só não estou encontrando entre todos os comentários. A gente tinha uma pergunta específica sobre transportes, né? Como você vê também dentro dos transportes, né? Metrô, até mesmo dentro de rodoviárias, aeroportos, etc. e tal. Essa é uma grande tendência. Já era um mercado, né, que era altamente impactado, digamos assim, pela mídia out of home.
só que agora, depois dessa pandemia, né, as pessoas ficam pensando em viagens, pensando no deslocamento, a Out of Home também deve se readequar na questão dos transportes, que tipo de conteúdo leva para os transportes ou não? Eu acho assim, Thiago, só tem que tomar cuidado com, é, com as crenças aí, né? Acho que tem que assistir um pouco os dados para a gente aí construir raciocínio em cima deles, né? Nós estamos com o CPTM já voltando acima de 65%, né? E numa velocidade enorme. O transporte é uma forma das pessoas conviverem em cidade com eficiência. Isso é inegável, né? Então, a gente aqui tem uma estratégia multicanais, então, a gente no final é um business de jornada, né? A gente fala com a pessoa ao longo da jornada do dia dela. E para isso a gente tem os vários pontos de contato. Então, até mesmo essas deformidades que a pandemia trouxe de comportamento, o nosso negócio ele se adapta, porque o cara usa menos um determinado ativo, mas ele usa mais o edifício, usa menos o edifício, usa mais o shopping, né, que é uma vertical enorme que a gente tem, mais de 100 shoppings. Então, assim, você vai vendo que essa lógica de você ter uma pluralidade de verticais faz sentido, inclusive redeia essas questões de mudança de comportamento. Mas, acima disso, eu acho que olhando para os dados, o que vai acontecer, e vamos só tomar cuidado, né, assim, é tudo muito recente essa questão pandêmica, a gente, talvez as mudanças de hábito, talvez a maioria das pessoas vão continuar usando máscara, mesmo depois da vacina e tudo mais, mas as pessoas, elas vão naquilo que é viável, né, e o transporte é viável, né? Então, eu acho que é inexorável a continuação e a intensificação do uso do transporte, né? E aí, tem um ponto importante, especificamente sobre mídia, que a tecnologia traz, está todo mundo com o celular na mão, lógico que está todo mundo com o celular na mão. A gente não tem a ambição que as pessoas assistam, peguem lá uma pipoca, sentem e fiquem assistindo as nossas telas dentro do vagão. Não é isso. Ali é o começo de uma conversa. É ali que ela tem a informação, que ela começa uma conversa, depois ela vai aqui para o celular e continua, né? Por isso que na nossa campanha que você assistiu, Don't Blink, né? É a piscada, é a sacada, é isso que você busca na tela. Não é porque ele é um dispositivo televisivo que ele tem que se comportar como uma televisão, não é essa a ambição. Então, o que a gente tem percebido é que se a gente respeita essa lógica de é só o começo de uma conversa, a performance aumenta, você continua fazendo sentido no ecossistema, porque a pessoa que está com o celular na mão, ela quer opcionalidade para onde ela vai, né? E a gente está avançando na esteira de conectividade, nós estamos olhando outros caminhos também, nós estamos olhando mobile, e a gente vai ter bastante novidade aí nos próximos meses nesse sentido de participar ainda mais da vida das pessoas. Muito legal. Queria trazer um outro contexto aqui do que apareceram em algumas das perguntas, mas acho que tem tudo a ver até com o Procurement Club, que organiza junto com a gente as nossas lives aqui no Talks, que é o B2B, né? Durante muito tempo, e aí era uma visão minha, eu via as mídias out of home como um negócio B2C direto, né? Era muito aquilo do iniciar uma conversa com o cliente, com o consumidor final. Mas e para o B2B, funciona também? Vocês têm cases ou tem algum tipo de histórico aí de campanhas B2B sendo nessa mídia out of home e o sucesso delas? Tem pra caramba, Thiago. Como você corta multidões como você quer, você pode cortar multidões baseado, por exemplo, no perfil dos edifícios, né? Se a gente sabe quem está lá dentro, a gente tem essas informações e, portanto, essas informações elas podem ser utilizadas para fazer um corte adequado da comunicação. Para ser sincero, no meio do desenvolvimento da mídia em edifícios comerciais, muito se aplicava ao B2B. Eram as marcas querendo dialogar com aquelas empresas que estavam naqueles empreendimentos, são mais de 45 mil, acho que hoje deve ser mais de 50 mil empresas assistem os nossos monitores de edifícios todos os dias. E se você fizer o corte pelo PIB privado do país, vai ser uma enormidade, porque a gente fala aí com um público muito qualificado, e tem era o último número que eu vi, 89% dos edifícios elegíveis de São Paulo, a gente tem monitores. Então, estou aqui respondendo em uma vertical, mas ela se aplica também a outras verticais. Você pode, sim, fazer estratégias B2B em transporte, sabendo que você sabe, por exemplo, aonde estão as empresas. Você quer falar com o Santander, você falar ali na estação da Vila Olímpia, você vai ter grande chance de falar pela porta da frente
com a maioria dos usuários dos funcionários do Santander. Então, eu vejo, sim, tem que ter ciência, né, tem que ter orientação a dados e tudo mais para performar, mas é um caminho inexorável, um caminho que a gente assiste aqui com muita gente performando. Então, o próprio Google, me lembrando aqui, o Google, o ano passado, fez uma campanha B2B com a gente. Se não me engano, o WhatsApp também fez uma B2B, Uber também, enfim. Então, sim, a resposta é sim, tem uma série de cases por aqui que quem tiver curiosidade para conhecer, a nossa equipe está à disposição. Legal, muito bom. Não, essa realmente era a visão que eu tinha, né? Tipo, eu vejo pela Regus e pelo Space, assim, né? A diferença entre você fazer ativações B2B e B2C, e geralmente quando as empresas são muito focadas no B2B, olham essa questão de outdoor, media out of home, diferente, né? Foi muito bom você ter trazido esse contexto, porque faz todo sentido. O usuário é o mesmo. É o que eu sempre brinco. Você está falando em mídias sociais, muitas vezes, que tem um perfil por trás de uma pessoa que você não conhece. Tem sempre aquela brincadeira, né? Você está lá no Instagram, no Facebook, tem o perfil de um gato. Pô, você acha que realmente atrás do perfil do gato tem um gato? Não, né? Tem uma pessoa ali. Então, a forma como você está impactando ali é diferente. Agora, eu queria trazer alguns pontos aqui da nossa audiência que eu acho que é bacana, ter tua visão rápida sobre esses pontos. Então, começando por conectividade, é um desafio para instalar os painéis de vocês? Conectividade é um desafio? Não, hoje não é um desafio mais, Thiago, é uma ciência dominada do lado de cá, a gente vem melhorando a qualidade da conexão, né, as opcionalidades, porque é um negócio que a gente pulveriza demais, né, Thiago, é um negócio com muitos e muitos pontos, então não basta você conectar, mas você tem que viabilizar, né, essa conexão para você ter a pluralidade. A gente tem um uso híbrido aqui de telecom, né, tem para todos os gostos aqui. A gente vai fazendo conforme, obviamente, a viabilidade para aquele específico ponto. Mas não é um desafio, né? Ele talvez seja um limitador se a gente não tiver capacidade de levar esse negócio para o patamar adequado de investimento. Mas não é o que a gente enxerga hoje, não. Treinamento e mão de obra é um desafio, as instalações. Por exemplo, eu sempre tive uma dúvida, né? Quando você vai instalar num elevador, quem que instala? A empresa de elevador é vocês, é em conjunto com eles, né? Porque parece que é um negócio tão técnico, né? Funcionar dentro de um elevador, por exemplo, é uma curiosidade do pessoal aqui também. Pois o elevador é um espaço super restrito, você só pode acessar um elevador com a empresa que faz a manutenção do elevador, você é obrigado a fazer através de uma empresa de manutenção, então ela sempre acompanha, mas os nossos técnicos, é uma expertise nosso, a gente terceiriza parte dessa expertise, mas, enfim, o core está na mão da gente aqui de como instalar, de como operar esse negócio, não só em edifícios, mas em metrôs, Você não tem ideia da complexidade, Thiago, que é para você fazer instalação de metrô, a gente não para pensar, mas não para nunca, né, cara? É sempre de madrugada, especificamente num ponto, cada às vezes não voltam para uma única garagem. Cara, tem uma complexidade por trás do pano aí, cara, no nosso negócio, que ela é bem interessante, mas é parte da nossa expertise, a gente lida bem com essa complexidade aqui. Muito bom. E como é que você vê para frente, futuro, né? Pensando aí em volta, pós-pandemia, etc., para onde está caminhando out of home, a mídia out of home no Brasil? Cara, assim, vou responder de maneira pragmática, esse negócio vai crescer demais ainda, cara. Ainda está só no começo, Thiago. Assim, você olha tecnicamente as oportunidades que existem, ainda tem muito cliente que não utiliza a out of home. Você tem mesmo setores com clientes parecidos, um usando com uma desproporcionalidade em relação ao outro. Então, ainda tem muito espaço para trazer mais marcas para o nosso negócio. A tecnologia nos favorece. A tecnologia está cada vez mais interessante para o nosso negócio, os painéis de LED estão cada vez mais interessantes, os displays cada vez mais interessantes e acessíveis, né? E esse é um outro traço. A tecnologia também, que a gente tende a olhar para o nosso negócio com a tecnologia só na ponta da exibição, mas tem na ponta do planejamento, de compra, dos dados, né? Que, por exemplo, os dados de mobilidade que trazem para você fazer planejamentos mais assertivos. Então, a tecnologia, ela permeia várias áreas da empresa e colocam esse negócio realmente com um potencial muito maior, né? Então, o processo de compra, por exemplo, tem o programático, que todo mundo tem falado muito, que basicamente é tirar a fricção do processo de compra, automatizar a venda,
Ixi, tem tanta coisa ainda, tem uma esteira de uma série de soluções aí, que no final dão acesso a esse negócio, né? Então, você tem crescimento em diversos ângulos. Você tem crescimento em inventários, tem crescimento na qualidade do uso do inventário, você tem crescimento no acesso a esse inventário, que o programático, por exemplo, traz, e outras soluções. Então, assim, a gente está super animado, essa integração, eu não tinha ideia do quão complementar eram as duas empresas, Elemídia e Eletromídia, não tinha ideia, olhando de fora, com as sandálias da humildade aqui. Quando eu olhei de perto e assisti o quanto uma empresa poderia contribuir para outra, eu aumentei ainda mais minha convicção de que esse negócio ainda vai crescer muito. Então, vai ter muita novidade, está olhando outros ativos, nós estamos olhando crescimento nas nossas próprias verticais, ainda tem projeto dentro de casa que a gente só de execução já coloca muito ativo novo na rua, tem crescimento em edifício, tem crescimento em transportes, aeroportos, e cara, tem muita coisa ainda para vir. Espero que a gente tenha bastante papo em relação a isso, Thiago. Bom, caminhamos aqui, para a nossa reta final, né? O bate-papo passa rápido aqui, se você me permite, eu queria aproveitar, antes da gente passar para considerações finais suas, queria divulgar as próximas lives aqui. Na verdade, eu vou fazer algo diferente, pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês as lives passadas e vou falar das próximas. Então, ontem eu tive aqui com o Belletti, queridíssimo Juliano Belletti, a gente falou de futebol além dos campos, contamos a história do Belletti, fizemos aí um link entre futebol e gestão, foi bem bacana. Quem não assistiu, tá lá no perfil do Intalks ou no meu perfil, só correr lá para ver. Anteontem também, queridíssimo Marcos Matias, presidente da Schneider Electric no Brasil, a gente falou de sustentabilidade, eficiência energética, foi muito bacana, bate-papo com o Marcão, também, pessoal, fica disponível lá. Para quem perdeu semana passada, teve a semana lilás inteira aqui, meu perfil foi sequestrado pela doutora Ellen Moreno, que falaram a semana inteira, né, de combate à violência doméstica, né, ficou bem bacana o conteúdo gerado, pessoal, super importante. Então, quem perdeu também, corre lá. E aí, para divulgar as lives já de semana que vem, começando com às 11h30 da manhã, no dia 14, vou receber o gigante Wendel Bezerra, aqui o CEO da Unidub, ele vai falar do mercado de dublagem no Brasil, né, para quem... com certeza todo mundo conhece a voz do Wendel, né? Ele dá voz ao Bob Esponja, ao Goku, a vários personagens bacanas. Vai ser muito animado essa live, você tem que assistir. Também no dia 14, às 8 da noite, a Tati recebe no Intalks, né? Procurement Fair Trade. Ele vai estar falando com o Rogério Negrão, né? Ele que é diretor global de compras lá na GM. Vai estar falando do comprador, o profissional híbrido, né? Um foco muito no profissional do comprador, super legal. E no dia 17, 11h30 da manhã, recebo o queridíssimo Milton Beck, ele que é o Country Manager, né, o diretor-geral, presidente do LinkedIn no Brasil. A gente vai falar do futuro do trabalho remoto. Então, LinkedIn vindo em peso aqui também para o Intalks, pessoal. Bacana aí, muitas lives, muito conteúdo para a semana que vem. Vocês não podem perder. Hoje, a gente fez uma transição ao vivo aqui, né, com o Eduardo Alvarenga, ele que é CEO da Eletromídia. A gente falou da mídia out of home, foi uma aula aqui de mídia out of home para todo mundo, para quem não conhecia, mesmo para quem conhecia. Queria então pedir aí considerações finais do Edu para a nossa audiência. Edu, quem pode se conectar aí, quem quiser encontrar um pouquinho mais da Eletromídia, e pedir também um pouquinho de dicas do Edu para profissionais que querem entrar nesse mercado aí, querem mexer com mídia, etc. Que tipo de formação, que tipo de curso, né, que seria legal a pessoa procurar? Pô, que legal, Thiago, que bacana o espaço que você está abrindo para a mídia out of home, para a gente aqui falar da Eletromídia. Obrigado mesmo, agradeço de novo. Pessoas, enfim, sobre talentos, enfim, profissionais que queiram considerar out of home o seu projeto de vida, eu estimulo vocês. Esse negócio só está no começo. Ainda vai ter muito para crescer, vai precisar de muita gente boa. Então, minha recomendação aqui é que vocês estudem. Tem muita coisa acontecendo que não está escrita ainda. Então, tem que realmente estudar, e tem muita coisa disponível, né? Seja no site das companhias, seja no YouTube, tem muita coisa sobre a out of home. É uma indústria global, é uma indústria consolidada, portanto, tem muita informação, tem empresa listada, tanto empresas incríveis listadas, né? Então, meu palpite para vocês primeiro, considerem essa vertical, se vocês têm familiaridade ou interesse com o mercado de comunicação, porque ela vai ser peça fundamental na estratégia de mídia daqui para frente,
seguramente, dos principais clientes. Segundo, estudar, que tem muita coisa realmente disponível para ir atrás e estudar. E terceiro, buscar dialogar com a indústria, né? Se você tem interesse, é uma indústria super aberta, cheia de gente talentosa, tem uma turma jovem ressignificando o out of home, são super abertos, mande e-mail, procura no LinkedIn, e vai para cima, no final vai para cima. Eu acho um belo de um caminho, tá? Eu acho que tem uma baita de uma oportunidade, vai precisar de perfis multiculturais, acho que não é um perfil exclusivo. Engenheiro tem lugar? Tem. Publicidade tem lugar? Lógico. Estatístico tem lugar? Tem. Então, eu acho que nessa esteira eu recomendaria quem tem grau de interesse pelo mercado de comunicação olhar para a indústria de out of home. Muito bom. Olha, eu, na verdade, queria agradecer o pessoal. Me lembraram que eu esqueci de perguntar para o Edu o que o Edu faz, quais são os hobbies do Edu, e o Fernando me lembrou bem aqui. O que o Edu faz no final de semana, quando não está reinventando aí a mídia out of home? Eu estou aprendendo aqui com uma turma incrível. Uma turma incrível aqui que a gente montou, viu, Thiago? Eu aprendo todo dia, cara. Eu gosto de jogar tênis. Eu gosto de esporte pra caramba, gosto de andar de bike, gosto de jogar tênis, enfim, gosto de correr. Eu sou um cara, eu gosto muito de atividades outdoor, por definição. Muito legal. E é bom que ele vai já fazendo a vistoria, a auditoria da Eletromídia, entendeu? Então, você imagina os funcionários lá do Edu, os colaboradores da Eletromídia, como deve ficar feliz quando ele dá aquela volta de bicicleta e está tudo funcionando, não é? Diz aí. Pessoal, vou fazendo... todo mundo, muito comentário positivo aqui, trazer alguns aí, o pessoal curtindo bastante a live, né? Muito legal. Obrigado a todos que comentaram, todo mundo que mandou aqui sua mensagem. Não vou ser justo se eu trazer aqui o comentário de todo mundo, não vai dar, pessoal, bastante comentário, mas queria agradecer a todo mundo, não percam as próximas lives. Edu, super obrigado, em nome da Regos, da Leve do Space, aí pela sua presença, por trazer todo esse conhecimento para a gente, parabéns aí pela liderança nesse mercado e também aí por estar revolucionando a forma como as marcas podem se comunicar com o público, né? Acho que é super importante. Trouxe algo novo que já não é mais novo, né? Já tem quase 20 anos, mas que ao mesmo tempo se reinventa todos os dias. Muito bom conhecer também a sua história e poder trazer isso aqui para o LinkedIn. Muito obrigado pela presença. Todos que participaram também, obrigado. Não esqueçam de compartilhar a live, pessoal. Ainda dá tempo de marcar aquele amigo aqui. Ele começa a assistir a live tudo de novo, é uma beleza. E o Edu falou que quiser encontrar a Eletromídia nas mídias, super simples, tá? Busca com @Eletromídia aí, vocês vão encontrar, tá facinho, né? No Google também vocês acham. Como o Edu disse mesmo, aqui é só para vocês piscarem. Depois vocês podem encontrar direto aí. Mas, pessoal, muito obrigado, Edu, mais uma vez, de coração. Valeu. Obrigado, pessoal. Esse foi o InTalk CEO. Hoje conversei com o Eduardo Alvarenga, CEO da Eletromídia. A gente falou da nova mídia out of home. Muito obrigado a todos pela participação. Um grande abraço. Obrigado, Thiago.